A terrível confissão de Thaísa, que luta contra a bulimia. À primeira vista, a carioca Thaísa, moradora do bairro de Botafogo, de 33 anos, levava uma vida que muitos consideram perfeita, mas desde a adolescência ela sofre de bulimia, um distúrbio alimentar que a levava a comer exageradamente e depois de sentir culpada, provocando vômito para evitar ganho de peso. Além disso, os médicos a diagnosticaram com um transtorno de personalidade, um quadro clínico caracterizado por comportamento autodestrutivos, ações impulsivas e relações caóticas com outras pessoas. Há um ano, sentindo-se incapaz de superar o fim de um relacionamento amoroso em uma longa lista de problemas que pareciam sem solução. Thaísa tentou cometer suicídio, atirou-se do alto de uma ponte. Ela sobreviveu, mas a queda provocou ferimentos muito graves em seus pés, o que exigiu várias cirurgias e 30 pontos em cada membro. Ainda há dúvidas sobre Thaísa, se poderia voltar a andar, e ainda de cadeira de rodas acabou internada em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, onde permaneceu durante 30 dias. Nesse período, ela manteve um caderno de anotações, no qual escrevia diariamente o que acontecia de mais relevante. Quando recebeu alta, Thaísa decidiu transformar essas breves notas em um diário sobre os 37 dias que passou no local. Um relato cheio de humanidade, dor, esperança, humor negro e, acima de tudo, de sinceridade que dia a dia foi publicando em um fórum na internet. A história acabou se tornando um enorme sucesso, obteve mais de 200 mil visualizações e mais de 8 mil comentários de usuários. Agora foi transformada em um livro, a qual ela vai dar um nome: A Estranha Ordem da Vida. Infância, mudança e bullying na escola. Sabe, eu era uma menina com valores muito fortes, herdado do meu pai. Uma menina que acreditava na lealdade, na sinceridade, na importância do conhecimento. Adorava os animais e gostava de aprender escrita, leitura, matemática e informática. Meu pai é contador e trabalha numa empresa de contabilidade no centro do Rio de Janeiro. Minha mãe é professora de português, mas há um tempo não exerce a profissão. Para meu pai, as coisas iam bem no âmbito profissional. Quando era criança, íamos nos mudando de casas pequenas para outras casas cada vez maiores, à medida que ele ia prosperando na carreira. Cada uma dessas mudanças significava estudar em uma nova escola. Quando isso aconteceu pela primeira vez, eu estava na metade do ano letivo. Tinha 11 anos e não foi fácil me adaptar. Fui estudar em uma escola pública. Na minha turma havia apenas 7 meninas e os meninos eram muito grossos. No segundo dia de aula, eles pegaram o meu caderno de ditado e ortografia, que era importante para mim, que estava limpo e com a minha caligrafia perfeita, e pregaram
literalmente pregaram na mesa da minha carteira na escola. No início, eu ficava muito mal com essas coisas. Chegava todos os dias chorando em casa. Meus pais não entendiam, mas me diziam que ignorasse caso ele se metesse comigo. Mas enfrentei aqueles meninos, consegui marcar o meu território e não tive mais problemas com eles. E as coisas começaram a desandar. Quando tinha 13 anos, quando mudei de escola de novo e também de casa, nós mudamos para a nossa casa atual, uma casa com 3 quartos e 3 banheiros. E eles me colocaram em uma escola particular bastante conceituada aqui no Rio de Janeiro. E naquela escola, os valores que eu tinha, os valores que meu pai havia me transmitido, não valiam de nada. O fato de eu cuidar do meu gatinho ou ter sido indicada para Olimpíadas de Matemática, nada disso importava lá. Era motivo de chacota. O que valia, na verdade, era ter peitos, roupa de marca e ser a mais bonita e estar magra. Foi nesse momento que tudo começou a desandar para mim, porque eu tinha 2 opções: me adaptar ou morrer. E eu decidi me adaptar. Renunciei a tudo aquilo em que eu acreditava para ser aceita. Minhas prioridades a partir daquele momento passaram a ser roupas de marca e estar magra. Se eu pudesse voltar atrás e corrigir o maior erro da minha vida, seria esse. Aí os problemas com a alimentação começaram. Foi aí que começaram os problemas com a alimentação. Comecei a comer excessivamente e em seguida enfiar os dedos na garganta para provocar o vômito. As pessoas pensam que bulimia é simplesmente vomitar, mas não. Para mim, bulimia significa literalmente fome de boi, e era isso que acontecia comigo e infelizmente continua acontecendo, embora em menor escala. Comer como um boi e depois vomitar. Eu como uma quantidade que alimentaria 4 pessoas. Para você ter uma ideia, já comi comida de cachorro, comida do lixo, já cheguei a comer o meu próprio vômito. Você tem ideia disso? Eu sei que isso é irracional, é ilógico para você, mas foi o que aconteceu. É algo que sinto dentro de mim e faço sem pensar. Eu não consigo explicar isso para você. Apenas fiz. Comer me acalma. Quando sinto ansiedade, comer me tranquiliza. É como se a comida fosse o meu refúgio e meu tranquilizante. Aos 16 anos, tive a minha primeira internação hospitalar por estar com peso abaixo do que é considerado saudável e, portanto, um risco para a minha saúde, escapando dos pais. Apesar de tudo o que vivia, me formei em Direito e me tornei advogada. Consegui um emprego aos 24 anos em um banco ali na Tijuca. E no mesmo dia em que assinei o contrato, comecei a trabalhar e fui morar sozinha. Tudo parecia bem, mas vivia uma mentira. Nunca parei de me empanturrar de comida e vomitar. Na verdade, a razão pela qual fui viver sozinha era poder fazer o que quisesse com a comida,
sem ter a minha mãe e meu pai me vigiando. Fiz muita merda, eu confesso de verdade. Cheguei a pegar o meu próprio vômito com as minhas mãos e comer de novamente. Quando eu penso nisso, me dá uma dor na alma. Isso é bizarro, eu sei que é. Escondendo o problema. Sabe, a vida segue. E conheci David em janeiro de 2014, quando tinha 28 anos. Ele trabalhava na área de informática e era bonito. Começamos a sair e me empenhei para que nosso relacionamento fosse perfeito. Não contava a ele sobre os meus problemas com a comida. Não lhe dizia que vomitava. Quando jantávamos e comia demais, dizia a ele que estava com frio e que ia tomar um banho quente. Abri então o chuveiro e, protegida pelo barulho da água que caía, vomitava em uma bacia e depois, com cuidado, jogava o vômito na privada e limpava tudinho. Obcecada por um relacionamento. Eu ligava para David várias vezes por dia, enviava um monte de mensagem. Para se ter uma ideia do meu nível de obsessão, ele precisou ir para São Paulo por uns 30 dias com um amigo e eu me ofereci para buscá-lo no aeroporto quando voltasse. Estava super nervosa e antes de recebê-lo, passei na casa dos meus pais. Lá, meu pai me pegou colocando uma faca na bolsa e me perguntou para que eu queria com aquilo. Respondi a ele: eu sinto que devo estar distante de mim no telefone. E pensei em cortar meus pulsos no aeroporto se ele disser que vai me deixar. Claro que meu pai me fez deixar a faca ali em casa. E David não terminou comigo naquele dia, mas isso acabou acontecendo depois. Com o fim vieram as drogas. Quando David terminou comigo, senti que meu mundo tinha acabado. Pensei, como vou sobreviver a isso? Na verdade, faz 5 anos que ele me deixou e ainda tenho dificuldade em lidar com isso. Esses 5 anos foram uma droga. Antes dele me deixar, eu vomitava muito, mas só usava drogas de vez em quando, muito de vez em quando. Mas a bulimia piorou depois dele terminar comigo. E as drogas foram ocupando cada vez mais espaço. Comecei a fumar maconha e depois passei para a cocaína. Dívidas e tratamento. De um lado, gastava muito dinheiro em comida, em drogas, pagando a minha casa. Comecei a pedir empréstimos rápidos, a gastar em excesso com cartões de crédito. Pedia empréstimos para pagar outros empréstimos. Virou uma bola de neve que não parava de crescer e, portanto, eu fiquei devendo cerca de 20 mil reais. De um lado, continuava obcecada em ingerir comida em excesso, vomitar e me manter magra. Corria 10 quilômetros por dia e vomitava mais do que nunca. Cheguei a pesar 42 quilos. Falei com meu pai. Ele pagou as minhas dívidas e eu entrei voluntariamente em uma clínica de reabilitação. O tempo em que eu estive ali parecia eterno. Foi um inferno. Engordei, me senti horrível. Quando saí, tive que ir morar com os meus pais para que eles se certificassem de que eu estava seguindo hábitos saudáveis. Voltar a viver com ele foi um saco. Não podia aguentar.
E um dia, voltando do trabalho, me dei conta de tudo. Minha única motivação na vida era vomitar. Me dei conta de que estava gorda, de que estava morando com os meus pais, de que já não tinha David, já que tinha 32 anos e não tinha nada. Minha única motivação na vida era vomitar. Então, tomei 20 comprimidos de analgésico, sabendo que destruiria o meu fígado e me mataria. Enviei uma mensagem de despedida para minha irmã e minha mãe. E minha irmã, que é médica, me disse que sim, eu ia morrer, mas que ia demorar uma semana e seria uma morte muito dolorosa. Ela me disse para ir para casa, para que eu pudesse me ajudar. Mas o que eu fiz foi estacionar o carro e pular de uma ponte. Eu no centro psiquiátrico. Após a tentativa de suicídio, eu aprendi muito com os pacientes do centro psiquiátrico, onde fui internada. Sempre fui alguém que se deixava levar pela primeira impressão. E no hospital fiquei surpresa. Pessoas que pareciam estar com a vida por um fio, com as quais, se eu tivesse cruzado na rua, teria mudado de calçada para evitá-las. Se revelaram seres humanos admiráveis, com uma sensibilidade especial, como Pedro, um rapaz que só queria saber onde a sua mãe foi enterrada. E as mudanças começaram a acontecer. Essa internação me fez ter mais compaixão e reflexão da minha vida. Me dei conta de que há muitas pessoas que sofrem de doenças mentais e que, em muitos casos, tudo que elas pedem é alguém que as escute, e ninguém quer escutá-las, porque não tem tempo, porque não confia nelas, e elas só querem isso, ser ouvidas. Eu as escutei à força, porque não podia sair de lá. Então me dei conta do quanto fui sortuda e ter tido essa oportunidade. O meu companheiro diário de cada dia. Não entrei no hospital psiquiátrico com a ideia de escrever sobre o que vivia lá. O que eu fiz naquela ocasião foi manter um diário, embora não saiba muito porquê. Tinha um caderno e fui escrevendo o que comíamos, quem eu conhecia, pequenas anotações, cerca de 30 palavras por dia. Um dia, após deixar o hospital, estava com algumas amigas e contei a elas muitas histórias da minha passagem por lá. E uma delas, psicóloga, me disse que eu deveria escrever, que as histórias eram ótimas e que aquilo me ajudaria. Eu dizia que não, que jamais. Mas um dia em casa, deitada no sofá, entediada, passando Faustão na televisão, um saco de borogodó, com os pés doendo e sem conseguir me mover. Peguei meu celular, comecei a escrever sobre as experiências que tive no hospital. Todos os dias escrevia como havia sido a minha jornada e postava um capítulo em um fórum na internet. Foi um alívio. Agora estou recomendando a escrita a muita gente. Pessoas que estão tristes, que têm problema. Escreva, digo a ela. O sucesso dessa história. Não tenho ideia do porquê essa história teve esse sucesso. Pode ser porque, apesar de ser uma história difícil, é contada com humor. Não queria ser ridícula,
não queria ser uma vítima, uma pobrezinha com os meus pezinhos destroçados. Queria contar as coisas do jeito que as sentia, mas não, me esforcei para colocar um toque de humor negro. É que eu ria de tudo e ali dentro havia coisas das quais eu ria muito. Isso é muito louco, né? Depois de sair da clínica, passei a me consultar com a minha amiga, que é psicóloga, e fiz várias sessões com ela. Hoje me sinto muito bem resolvida mentalmente, emocionalmente, larguei as drogas e o quadro de bulimia não tenho mais. Hoje percebo e entendo que posso preencher esse vazio que possa haver com outras coisas mais saudáveis em minha vida. Hoje me sinto feliz, me considero a ave fênix. Eu ressurgi das cinzas. Hoje me sinto grata a Deus por me dar a oportunidade de viver, a meus pais e amigos que me apoiaram. E você que está aí me escutando agora, você pode estar passando por isso, sentindo-se angustiada, triste, sem motivação para viver. Eu sei o que é isso. O meu conselho é: peça ajuda o quanto antes for, pois você merece viver e conquistar o seu objetivo. Tome uma decisão e diga para si mesma com toda a sua força: eu posso, eu acredito, eu sou merecedora, eu vou conquistar o meu objetivo. Sim, você pode. Um grande abraço de 15 segundos e fique com Deus.